diferente. Vamos lá. Graças a Deus, vamos para mais uma lição nessa manhã. Vamos para a finalidade dessa revista. Uma revista que foi bem proveitosa para nós. Aprendemos bastante a respeito da palavra do Senhor, a respeito dos profetas menores, até um pouco sobre os profetas maiores. Mas vamos finalizar ela nessa manhã. Tenho a certeza que Deus estará abençoando poderosamente a vida de cada um de nós. Estaremos aprendendo um pouco dessa palavra maravilhosa que deve ser seguida a cada dia, que é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos que por muitas das vezes pensamos que, como foi na terça-feira, nada pode acontecer, pensamos que é mais uma lição, que é mais um dia, mas creio que nessa manhã Deus ele pode te abençoar de uma forma poderosa. Deus pode trazer algo que você está buscando, né? Uma lição que você pode lembrar daquilo que Deus está fazendo e pode fazer ainda na sua vida. Vamos lá, estaremos estudando a lição de número 17, o dom da profecia. Vamos colocar de pé? Mais cedo. Vamos lá, lição de número 17, título da lição: O dom da profecia hoje. Versículo-chave: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. Amém. Presbítero David, orando a Deus. Amém. Vamos lá, o dom da profecia hoje. Nós falamos a respeito dos profetas menores ao decorrer da lição inteira, falando que foram homens que foram abençoados por Deus, foram escolhidos por Deus para trazer uma mensagem para o povo. Muitas das vezes não tinha aquele ministério de muito tempo, era apenas uma profecia que ele trazia para aquele determinado período da igreja, uma, duas profecias, e depois praticamente nunca mais se via o nome desses homens. Então nós vemos que em determinado momento eles foram escolhidos por Deus para trazer essa mensagem, trazer essa palavra para o povo de Israel. Muitas das vezes era uma exortação, muitas das vezes trazia uma palavra mostrando a forma que o povo estava vivendo, estava em pecado contra o Senhor, estava vivendo fora da presença e da palavra que Deus havia estipulado. Deus chega nesse momento, envia esse profeta e mostra para eles, para o povo, que deveria de se voltar para o Senhor. Muitas vezes nós vamos ver essa mesma frase: se volte para o Senhor, se entregue para o Senhor, volte aos seus caminhos, porque muitas das vezes o povo de Israel, com o período, com o passar dos dias, com o passar das situações que eles estavam tendo, eles acabavam deixando de lado a presença de Deus, deixava de lado a busca ao Senhor, deixava de lado a vontade de estar na presença do Senhor. Muitas das vezes Deus fazia algo grandioso na vida deles. Os tempos iam se passando, os dias iam se findando e eles acabavam se esquecendo daquilo que Deus havia feito. Como nós vimos na construção do templo mesmo, em algumas lições atrás. O povo passou vários e vários anos e deixaram com que a obra do Senhor fosse o segundo plano da sua vida. Como nós aprendemos que na presença do Senhor, a obra do Senhor, tudo que é para Deus tem que ser em primeiro lugar. Nós vemos que várias vezes o povo deixou isso em segundo lugar. Nós vemos aqui nessa lição, iremos aprender um pouco sobre o dom dessa profecia, que esses homens eram usados. E vamos ver também que não era somente nessa época, e como que
esse dom ele é utilizado também nos dias de hoje. Nós já temos um embate aqui nessa introdução que já fala algo diferente daquilo que nós aprendemos. Mas vamos lá para a introdução, os irmãos podem acompanhar. Na lição de hoje, à luz das Sagradas Escrituras, procuraremos de maneira clara e simples tratar do ministério profético nos nossos dias. Vamos aprender um pouco sobre esse ministério profético, lembrando sempre que ele vai estar no Antigo Testamento, esse ministério profético. Mas logo mais para frente vamos falar um pouco sobre isso. Nós vemos quais foram esses homens, quão memorável foi a forma que eles foram usados por Deus. Aprendemos ao decorrer das lições também que não é pelo tamanho do homem, pela sua estatura, não é pelo grau que ele tinha de conhecimento, que não é por isso que eles eram chamados ou de grandes ou de pequenos profetas, mas nós vemos que é devido o seu livro ser um pouco menor, devido ter menos profecias que eles traziam, mas a magnitude da sua profecia era tão grande quanto uma profecia de um profeta dizendo que era maior, Isaías, por exemplo. Isaías poderia profetizar, mas a profecia de Abacuque também era uma profecia importante. Oséias poderia profetizar de uma vez só, mas a profecia que tinha em Ezequiel também era uma profecia que eram parecidas, podemos dizer assim, no grau de mostrar realmente a importância dela para as pessoas. Então nós iremos aprender que não é por ser menor, não é por ter escrito que é um profeta menor, que é menos significante a sua profecia. E é interessante que quantos e quantos anos se foi passado e essas profecias continuam sendo usadas nos dias de hoje. Elas continuam falando conosco nos dias de hoje. Acho que eu já falei isso algumas vezes, mas sempre vou repetir. Muitas pessoas hoje não gostam muito de ler esses profetas. Muitas pessoas não gostam de falar ou trazer nenhuma mensagem sobre esses profetas devido à palavra ser dura, devido à palavra ser contra o pecado, ser contra a forma que o povo está vivendo, que o povo, como dizem em Malaquias, que o povo está roubando ao Senhor na questão dos dízimos e das ofertas, como com Oséias, que manda o povo se voltar para Deus. Muitos dos pregadores de hoje acabam não gostando de trazer essa mensagem por ter esse cunho, por poder fazer com que o povo entenda que estão no pecado, por fazer com que o povo entenda que estão fazendo errado e tem que se converter ao Senhor. Porque a pregação que é traga nos dias de hoje, por muitas das vezes, é somente para trazer a bênção, é somente para trazer a prosperidade, é somente para trazer o amor, e somente isso. Não prega, como nós aprendemos, não prega os dois lados da moeda. Não é porque eu sigo o Deus que está sendo falado em Mateus, que é um Deus de amor ali, que eu não vou seguir um Deus que está sendo falado em Miqueias. Então nós vemos que muitos acabam escolhendo uma parte da Bíblia para poder pregar, para poder, muitas das vezes, amassagear até o ego de muitas pessoas. Então nós vemos que, infelizmente, hoje, homens não gostam muito de trazer essas mensagens, mas pela graça do Senhor Jesus, não somente nessa lição, lógico, nós aprendemos por muitas das vezes o pastor, ele sempre traz alguns ensinamentos desses pequenos profetas, desses homens que foram grandes na presença de Deus. E bateu conosco, né? Veio, como dizer, coincidência, mas não existe coincidência, né? Veio aqui da parte de Deus que nós pegamos essa lição também, para falar um pouco sobre a mensagem desses homens. Creio que muitos nem conheciam alguns dos homens que nós falamos ao decorrer dessa lição. Mas até para nós, que lemos já, eu tinha muitos aqui que eu li há muito tempo, ou que eu li poucas vezes. Tem muitos aqui que a gente nem lê bastante, tipo um livro de Naum, assim, poucas vezes que eu li, mas vemos que essa lição ela ajudou bastante cada um de nós, para poder aprender um pouco mais do que esses homens têm falado conosco. Falava poderosamente naquela época para o povo de Israel, mas continua falando nos dias de hoje, nas nossas vidas. Vamos lá para esse primeiro tópico, vai falar sobre o ministério profético do Antigo Testamento. O irmão pode ler, por favor? Eram chamados dividentes. Vamos lá de novo. O ministério
Eram chamados de videntes e tinham a incumbência de comunicar o que recebiam do Senhor. Falavam consolando o povo, bem como advertindo os pecados e desobediência, conclamando a todos a que se voltassem para o Senhor, que era grandioso em poder e perdoava. Os profetas podem ser divididos em duas classes distintas. A primeira, os que foram chamados por esse ministério efetivo. Segundo, os que foram usados circunstancialmente para determinadas tarefas. Chamados para o exercício do ministério profético de modo efetivo, temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Alguns profetas chamados circunstancialmente foram Jacó, Moisés, Davi, Uda e etc. Os profetas usados por Deus para entregar o recado do Senhor ao povo começavam suas palavras dizendo: assim diz o Senhor, e logo a seguir transmitiam uma mensagem recebida. Esse ciclo ministerial, segundo a palavra de Jesus Cristo em Lucas 16, terminou com João Batista. Finda com ele a dispensação profética, e Deus passa a agir no mundo por meio de um processo que veremos a seguir. Vamos lá. O ministério profético do Antigo Testamento. Nós iremos ver nesse primeiro tópico aqui uma grande diferença entre o ministério no Antigo e no Novo Testamento. Vamos ver da forma que Deus ele usava. No Antigo Testamento existia, como está na própria frase, um ministério, né? Hoje nós temos o ministério do pastor, nós temos o ministério do evangelista, o ministério do presbítero, e antes era o ministério do profético. Eram homens que eram escolhidos para exercer, como se fosse uma profissão mesmo. Era uma profissão ser o profeta do Senhor. E antes existia eles eram homens, como podemos dizer, que tinham um grau muito superior na sociedade. Eram homens que eram vistos como homens santos, homens de Deus. Homens que tinham aquela, como podemos dizer, uma intimidade maior com o Senhor. Eram homens que, onde eles passavam, eles eram chamados para poder receber, para poder dar essa oração, para orar pela vida das pessoas, para poder abençoar a vida das pessoas. E diferente do que muitos têm falado nos dias de hoje, muitos têm colocado em algumas igrejas que existe esse ministério profético, hoje não existe mais devido à própria palavra de Jesus Cristo. Quando ele veio, tudo isso foi transformado. Não existe mais aquele homem por ministério, mas sim a profecia feita pelo dom que Deus ele tem dado para nós. Vamos ver um pouco mais lá para frente. Nós iremos ver também que imagina se hoje, se o profeta ele fosse como um ministro da igreja do Senhor. Eu estava lembrando um tempo atrás, quando o pastor fez um círculo aqui na frente de todos os profetas, eu creio que os irmãos lembram. Mais ou menos são acho que uns 12, 13 pessoas por aí, mais ou menos. Então, vamos botar umas 15 pessoas que são profetas, que são usados por Deus dentro da nossa igreja. Veja a quantidade de pessoas. Imagina todo mundo aí em cima do púlpito. Se fosse colocar como um ministério, não teria nem espaço para tanta gente. Porque em muitas igrejas eles colocam dessa forma, como ministros também, como homens que são separados ali por Deus para profetizar. Mas nós entendemos uma coisa, que não é sempre que Deus vai usar aquele profeta. Deus ele usa quem ele quer, quando ele quer. Se tiver 4 profetas, ele pode usar um outro que chegou de uma hora para outra. E Deus ele usa a qualquer pessoa no momento que ele quer. Então imagina colocar todos os profetas aqui em cima no púlpito e nenhum deles profetizar no dia que estão esperando uma grande profecia. Infelizmente as pessoas hoje, elas procuram esses homens que são chamados de ministérios, que têm um ministério profético, para trazer uma bênção para a sua vida, para trazer ali para elas, para mostrar que a sua vida está certa, que eles estão corretos ali no que estão fazendo e que Deus vai abençoar. Mas se um homem, quando chega diante de um desses que dizem ser grandes profetas dos dias de hoje,
e esse homem traz uma palavra dura, traz uma palavra que vai de encontro ao pecado deles, tenha certeza que ele vai falar: esse é um falso profeta, esse não é um homem de Deus, esse não está falando a verdade, porque não querem ouvir aquilo que bate contra o seu pecado. Conforme foi com aqueles homens no Antigo Testamento, se não me engano foi o rei Acabe, que recebeu ali algumas profecias. As profecias todas diziam aquilo que ele queria ouvir: você vai para a guerra, você vai vencer, você vai ser próspero. Mas quando existia um outro homem que trouxe uma profecia real, falando que ele iria para a guerra, mas ele iria morrer, ele não gostou, porque aquilo ali bateu contra a vida dele, foi contra aquilo que ele queria. E infelizmente, nos dias de hoje, quando existe uma palavra que ela vem de encontro ao seu pecado, quando existe uma palavra que vem de encontro à sua prática errada, de acordo com a palavra de Deus, as pessoas elas tendem a torcer o nariz, elas tendem a ficar com raiva, porque imaginam assim: Deus ele só vai me abençoar. Deus ele vai me abençoar em todos os âmbitos da minha vida. Se eu estiver cometendo pecado, se eu estiver cometendo adultério, se eu estiver cometendo fornicação, isso não importa, Deus ele vai me abençoar. As pessoas não querem ouvir com o que as outras dizem, que eles estão no pecado, que eles estão fazendo errado. Então nós vemos que esses homens, aonde eles chegavam, tinha pessoas que tinham até medo de chegar perto deles, porque eles poderiam trazer uma palavra dura. Medo de chegar perto do profeta, porque senão o profeta poderia trazer uma mensagem para eles ali e fazer eles transformarem a sua vida, ou mostrar para as outras pessoas qual era o pecado deles. Então eram homens que eram muito respeitados no Antigo Testamento, homens que eram separados por Deus. Como nós vemos os pequenos profetas, aqui nós vemos de Oséias até Malaquias, esses 12 profetas, os profetas menores, mas tem os profetas maiores também, que nós pregamos mais, que ensinamos mais a respeito deles, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nós vemos que foram homens, como eu falei, separados, escolhidos por Deus, que tiveram um grande ministério naquela época, que quando se falava, como nós vemos, o Deus de Daniel, o Deus de Isaías, o Deus de Ezequiel, era algo poderoso, era uma frase poderosa. Nós vemos a forma que Deus usou em Ezequiel, quão grande foi aquela profecia que ele trouxe para Ezequiel, tirando ele do seu local, levando ele a um vale de ossos secos ali. Vemos como foi com Daniel, que levou ele cativo ali para a Babilônia, deixou ele todo aquele tempo ali, e ele começou a aprender ali a respeito da palavra de Deus. Da mesma forma com Jeremias, nós vamos falar sobre Jeremias agora há pouco, e também da mesma forma com Isaías. Foram homens que tinham esse dom ali, que Deus ele falava poderosamente, tinha uma intimidade maior com Deus, diferente da intimidade que o povo tinha. O Deus ele chegava e falava para o profeta, e o profeta trazia aquela mensagem para o povo. Hoje nós não temos esse ministério de profeta, como eu falei, porém dessa forma de falar com ele e ele falar com o povo, nós temos o nosso pastor, que quando ele é usado ali por Deus, todas as vezes que está pregando, todas as vezes que está ensinando, é algo que Deus ele manda direto para ele. Ele absorve aquilo dali e já repassa para nós. Por isso, como eu falei, muitas pessoas acabam ficando com raiva, muitas pessoas com o tempo acabam torcendo o nariz, pensando que não está falando de uma forma correta, porque quando ele traz a mensagem, ele traz de acordo com a palavra do Senhor. E quando você tenta colocar uma pessoa dentro da Bíblia, essa pessoa acaba vendo que existe muitas falhas, e existe muitos pecados, e existe muitos erros, e ela não consegue entender que aquilo dali é uma palavra para poder transformar a vida dela. Se você chega na rua ali e começa a pregar a respeito do arrependimento, se você começa a pregar a respeito de pecado, a respeito até do dízimo e da oferta, não é uma pregação que nós fazemos no evangelismo, mas se você começa a pregar a respeito disso, tenha certeza que todos aqueles que estão ao seu redor do mundo, eles vão começar a condenar, vão começar a falar mal, porque não conhecem a essência da palavra do Senhor, não conhecem aquilo que Deus ele tem proporcionado para aqueles que estão na presença dele. Então nós vemos que esses homens, eles eram os escolhidos, e não importa a circunstância, não importa o dia, não importa a forma que o povo estava, eles sempre estavam trazendo a mensagem. E
falando a respeito da palavra do Senhor. Nós vemos aqui algumas características que eles tinham. Porque se nós formos ler praticamente a lição aqui, esse texto ele é bem pequenininho. Acaba que ele só explica quem são os profetas e amém. Mas nós vemos algumas características desses homens do Antigo Testamento que me chamam a atenção. Nós vemos que eles eram os homens com um estreito relacionamento com Deus. Os irmãos quiserem acompanhar em Amós 3:7, só para deixar mesmo na sua Bíblia, Amós 3:7 diz que o Senhor, Ele não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos teus servos, os profetas. Olha o que Deus ele fala com o povo, que Ele não iria fazer coisa alguma sem antes avisar os teus servos, os profetas. Veja como é que era estreito esse relacionamento entre Deus e o profeta. Deus ele mostra ali para aquela sociedade de Amós que Ele só iria trazer alguma mensagem, Ele só iria transformar a vida dele, só iria mudar alguma coisa avisando antes aqueles profetas que estavam ali ao redor, que no caso seria Amós. Veja como é que era íntima esse relacionamento que eles tinham. Porque Deus ele falava diretamente com o profeta, e o profeta trazia essa mensagem para o povo. Então veja que eram homens que Deus ele falava poderosamente com eles. Imagina como era poder ouvir essa voz do Senhor, como era poder ouvir a forma que Deus falava com eles. Era interessante porque, por muitas das vezes, eles estavam em situações adversas, eles estavam passando por dificuldades. Muitos dos profetas, eles são pessoas que eram tristes, que passavam por alguns problemas, mas que Deus ele agia de uma forma poderosa na vida deles. Nós vemos que Deus ele trabalhava de uma forma imensa na vida de cada um deles. E muitos ali também, eles viam conforme o povo estava vivendo, viam a dificuldade do povo, eles chegavam para Deus para poder mostrar para Deus como que o povo estava sofrendo. Se não me engano, foi Abacuque mesmo que fez dessa forma. Ele foi orar ao Senhor, mas ele falava: Deus, olha como que meu povo está vivendo. Olha, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo chamado por Deus, nós somos um povo que tem ali algo de especial, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos transformou, nos fez ali, como nós aprendemos nos dias de hoje. Israel era a menina dos olhos do Senhor, e mesmo assim o povo estava passando por aquelas dificuldades. Nós vemos que o povo, que alguns dos profetas, eles falavam com Deus aquilo que o povo estava passando. E Deus, nesse momento, respondia essa oração, como foi a própria oração de Abacuque. E nós vemos também que eram os homens que eram semelhantes a Deus. Não semelhantes a Deus na forma do seu poder, jamais, porque ninguém é igual a Deus. Mas eram homens que demonstravam o seu sentimento de amor pela sociedade. Eles demonstravam o amor que ele tinha para o povo. Eles mostravam que quando o povo estava sofrendo, eles também sofriam junto. Se o povo estava passando por uma alegria, eles estavam também alegres. Eles estavam no meio do povo. Não era igual aquelas outras pessoas que, se está acontecendo uma coisa ruim, deixa para lá. Se está acontecendo uma coisa boa, não me importa. Não. Eles eram homens que se importavam realmente com aquilo que o povo passava. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo, livro de Lamentações, no seu capítulo número 3, nós vamos ver aqui as lamentações de Jeremias. Livro de Lamentações, no capítulo 3. Muitos dizem que é o profeta chorão, porque era um homem que se compadecia com aquilo que o povo passava. Lamentações 3, 48, 49 e 50, ele fala da forma que ele estava vivendo com aquilo que estava passando na sua sociedade. Diz assim: torrentes de água derramam dos meus olhos, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. Vemos que o profeta Jeremias, aqui, quando ele traz essa lamentação,
o próprio livro já diz, né? As lamentações. Ele estava ali triste, ele estava ali triste com a situação que eles estavam passando. Ele diz aqui para Deus que torrentes de água estavam saindo dos seus olhos, ou seja, eles estavam chorando bastante devido àquilo que o povo estava passando. O povo sofria, eles sofriam juntos. O povo passava por dificuldade, eles também estavam vendo aquela dificuldade. Nós vemos nos dias de hoje que muitas pessoas elas têm também esse, podemos falar até como um dom, como um amor, como a compaixão que Paulo fala aos Coríntios. Se não tivesse amor, nada adiantaria. Nós vemos que muitas pessoas nos dias de hoje também, mesmo não sendo profetas, elas têm esse amor para com a obra do Senhor. Muitos que nem são talvez até obreiros, mas têm esse amor com a obra do Senhor. Querem ter o zelo, querem fazer um pouco mais para o Senhor em todos os dias. Se é terça-feira, chega um pouquinho mais cedo, quer fazer algo. Se é numa limpeza do templo, faz uma coisa um pouquinho melhor, deixa um pouquinho mais para fazer, porque tem esse amor para com a obra. O que nós aprendemos que esses homens, que eles se compadeciam daquilo que os outros passavam. Isso, logicamente, é a irmandade que deve existir na vida e dentro da igreja do Senhor. É você olhar para o seu irmão e ver que ele está passando por uma dificuldade, chegar até ele e ajudar também em oração. Mas como aprendemos também lá no Novo Testamento, não somente ali a fé, não somente orar, não somente jejuar pela vida da pessoa, mas sim a fé e também a obra. Como a obra poder ajudar a pessoa com aquilo que você tem condição. Se eu tenho condição de dar uma cesta básica, se eu tenho condição de trazer ali, arrumar um emprego para aquela pessoa que está precisando, se eu tenho uma condição de ajudar ela na obra social, eu vou fazer dessa forma. Então esses profetas, quando eles viam a sociedade passando por dificuldade, eu imagino que eles faziam o possível humanamente para poder ajudar o povo. Eles faziam o possível para poder trazer com que aquele povo viesse estar mais na presença de Deus e esquecer as práticas erradas. Mas imagina para um profeta do Senhor, um homem escolhido por Deus, um homem separado pelo Senhor, ver com que o povo estava ali buscando outros deuses. Ver agora que o povo se levantava agora para fazer um determinado ídolo contra o Senhor. Ver o povo ali agora fazendo todas aquelas orgias no meio ali da praça para fazer adoração a outro Deus. Então veja como que um homem santo do Senhor via essas coisas. Podemos até trazer para os dias de hoje, da mesma forma que nós, quando passamos em determinado local, vemos as pessoas se prostituindo. Quando nós passamos e ligamos até a televisão, vemos ali o carnaval que é passado, né? A forma que as pessoas se vestem, a forma que as pessoas ficam ali em adoração à própria carne. Nós vemos que isso entristece o coração do servo do Senhor, aquele que tem esse amor dentro do coração, porque ele entende que a prática que aquela pessoa está fazendo não é de acordo com a vontade do Senhor, que a prática que aquela pessoa está vivendo não é de acordo com a vontade de Deus na vida dela. Então esses profetas, quando eles chegavam e viam o povo se levantando contra Deus, e viam o povo se levantando contra a vontade do Senhor, o coração dele entristecia. Veja que Jeremias ele traz aqui, li apenas 3 versículos, mas são vários versículos de Jeremias, mostrando que ele se entristecia mesmo, por ver a condição que o povo estava caminhando para o inferno. Como diz nos evangelhos, caminhando com passos largos para o inferno. O povo ele ia dessa maneira e não ligava para aquilo que Deus havia feito na vida deles. Mas nós entendemos que nos dias de hoje também não é tão diferente. Muitas pessoas elas têm a bênção do Senhor. Quando vem a luta, quando vem a dificuldade, Deus ele abençoa de uma forma maravilhosa. A pessoa recebe aquilo dali, glórias a Deus. Faz tudo para o Senhor. Mas quando passa-se alguns dias, alguns meses, acaba se esquecendo daquilo que Deus fez. Se é uma pessoa que está na droga, a pessoa está orando ali a vida toda para Deus libertar aquele filho da droga, para libertar aquele irmão, aquele pai que está ali no alcoolismo, exemplo. E Deus ali de uma determinada forma age e tira aquela pessoa daquele vício que ela tinha. A pessoa nesse momento agora para de orar, para de jejuar, para de buscar o Senhor, para de se entregar para Deus, porque Deus já fez a bênção. Deus já fez o milagre. O povo, ele buscava ao Senhor no momento que estava na dificuldade.
O povo buscava o Senhor no momento que estava na luta, no momento que estava na aflição. Mas quando vinha a bonança, quando vinha a alegria, quando vinha o prazer de estar bem ali, com uma condição financeira boa, o povo acabava se esquecendo. E nós, por muitas das vezes, somos dessa mesma maneira. Os dias vão se passando, a gente se alegra com o Senhor no momento em que estamos numa dificuldade, a gente busca, mas com o passar do tempo a gente esquece. Então os profetas, eles vêm nos mostrando, e eles tinham esse amor para o povo, para mostrar para eles que não é somente no momento de dificuldade que nós devemos de buscar a Deus, que não é somente no momento de luta que a gente tem que estar prostrado de joelho orando todos os dias, que não é somente no momento em que o filho está na droga ou que um irmão está passando por alguma dificuldade que nós devemos de buscar a Deus. O que eles mostravam com essa intimidade que eles tinham com Deus era mostrar para o povo: não, vocês têm que buscar o Senhor em tempo e em fora de tempo. Esse verso não era nem escrito nessa época ainda, mas ele já era pregado por aqueles profetas, que eles deveriam de buscar o Senhor em todo o período da sua vida, que não é porque estava passando por uma dificuldade que tinha que levantar um bezerro de ouro para adorar outro Deus, que não é porque estava passando por um problema que tinha que começar a fazer os cultos a Baal, a Asera, porque o povo ele fazia dessa forma. Não está dando certo, está tudo difícil. Moisés sumiu daqui de perto da gente. Moisés foi para o monte. O que a gente vai fazer? Em vez de buscar o Senhor, em vez de orar ao Senhor, o que eles fizeram? Vamos juntar aqui o ouro. Imagina que não era uma coisa tão fácil para fazer. Eu acredito que deve ter demorado bastante para poder fazer tudo isso. Mas vamos juntar todo o ouro que tinha aqui, vamos juntar todas as pedras preciosas aqui, vamos derreter, vamos fazer um bezerro aqui para a gente poder adorar. Tudo isso para poder adorar a um outro Deus que não era o Deus de Israel. Lembrando que Moisés estava lá no monte orando, intercedendo e buscando pela vida daquele povo. Mas infelizmente o povo ele estava sendo ingrato e não estava adorando ao Senhor na sua essência. Estava deixando tudo isso de lado, deixando com que o problema, com que a dificuldade fosse maior do que o Deus que eles serviam. Então nós aprendemos bastante com os pequenos profetas, com os profetas menores, que nós, como servos do Senhor, passando em todos os momentos de nossa vida, nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Se a situação está difícil, a gente busca o Senhor. É claro que a gente busca o Senhor, porque o nosso socorro é o Senhor. Ele é o nosso socorro presente no dia da angústia, como diz Salmos. Ele é o socorro que está conosco a todos os momentos. Então, por que não buscar o Senhor no momento da luta? É para buscar sim a Deus, mas no momento da bonança, não podemos esquecer desse Deus também. Não podemos esquecer de quão grande Ele é, de quão maravilhoso Ele é na nossa vida. Se está tudo indo bem, se está tudo tranquilo, continue glorificando a Deus. Se a situação está boa, glorifique a Deus, ore mais, como o pastor, ele falou um dia desse. Se a situação está boa, é aí que eu vou orar mais mesmo, porque nós não sabemos o que vai vir lá na frente. Qual que vai ser o próximo passo, o que Deus está preparando para a gente lá na frente. Infelizmente a gente só pensa no momentâneo, só pensa no agora, só pensa no que está acontecendo. Mas o que Deus tem reservado lá na frente, nós não conseguimos imaginar. Porque os pensamentos, os planos, como diz a palavra, os projetos do Senhor, eles são mais altos que os nossos projetos. Os planos que Deus tem para nós são maiores do que aquilo que nós imaginamos. Muitas das vezes a gente só quer pensar na parte da bênção. Mas como foi pregado há pouco tempo, nós entendemos que existe as circunstâncias, como diz o pastor Tyler, existe ali o propósito, ele é muito grande, mas existe ali o vale que nós temos que passar. Existe primeiro a bênção muito maior para a nossa vida, a gente só olha para o tamanho da bênção, mas esquece que devemos de passar por aquele deserto primeiro. Então nós vemos que é importante para nós buscar ao Senhor e verificar e ver com que as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que estão em lutas, orar por essas vidas também, porque mesmo no momento de tristeza, mesmo no momento de alegria, esses homens eles continuavam buscando ao Senhor. E eles viam, conforme o povo estava triste, eles também ficavam tristes, porque eles sabiam que Deus ele poderia transformar a vida deles, que Deus poderia trazer uma mensagem diferente. E com isso nós vemos que, com Jeremias mesmo, que Deus ele transformava a situação no momento que ele trazia uma profecia para eles. Uma outra característica que nós vemos nesses profetas do Antigo Testamento, ainda falando do ministério profético, né? Como que eles se viam. Algo que chama a atenção também era o reconhecimento
que esses homens tinham. Muitos eram reconhecidos como homens de Deus. Eles praticamente exalavam a presença de Deus ali na vida deles. Se os irmãos quiserem ler comigo, 2 Reis 4, 8 e 9. É um verso conhecido, mas é um verso muito interessante, que nós vemos a forma que Deus falava com o seu povo e como que esses homens eram reconhecidos. 2 Reis 4, 8 e 9 fala sobre a sunamita e sobre o seu filho. Sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse, verso 9, e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Veja que Deus era o adjetivo ali para mostrar o que era aquele homem. Ele era um santo homem de Deus. Como que esse homem era reconhecido perante a sociedade? Era um homem que era conhecido como o homem, um homem de Deus, que trazia Deus para o povo. Então veja que eles tinham um reconhecimento muito grande. Somente do passar daquele homem, aquela mulher já reconheceu que ele era um homem de Deus. Somente do andar, somente do falar, já reconhecia que era um homem do Senhor. Nós vemos que por muitas das vezes também nos dias de hoje, somente quando nós conversamos, quando nós falamos, nós já mostramos para as pessoas que estão ao nosso redor que nós somos servos do Senhor. Já mostramos para as pessoas que nós temos Deus na nossa vida. O que nós aprendemos com esse adjetivo que ele tem colocado, eles eram santos homens de Deus, é que nós devemos a todo momento demonstrar realmente que somos servos do Senhor. O profeta nessa época, é lógico que ele tinha uma diferença, porque a roupa que ele vestia era diferente. A capa que ele colocava era diferente, o cinto que ele usava era diferente, andava ali com um cajado, com uma vara, era uma vestimenta diferente. Hoje, nós não vemos uma vestimenta de um profeta assim, dessa forma, mas quando nós falamos, quando nós se vestimos com pudor, como diz na palavra do Senhor, a Paulo, quando nos vestimos com pudor, nós demonstramos que somos realmente servos de Deus, que somos homens escolhidos pelo Senhor. E mostramos para as pessoas que estão ao nosso redor que Deus ele pode também transformar a vida delas. Veja que quando esse homem passou, o desejo daquela mulher era chegar até perto daquele homem, porque ele era um santo homem de Deus. Ela diz: vamos fazer ali um quarto para ele. Vamos fazer ali um quartinho aqui perto do nosso quintal, para que ele possa, sempre quando passar por essa cidade, ele vinha aqui descansar, comer ali pão, beber água. Vamos colocar ali alguma coisa para que ele possa ficar mais confortável. Quando eles viam esse homem de Deus, eles já tinham o desejo de fazer algo para ele, para que não pensando em algo em troca, mas sim porque sabiam que quando estavam fazendo algo para o homem de Deus, estava fazendo para o próprio Deus. E com isso Deus iria abençoar ricamente, mas o desejo deles não era esse. Não era buscar a Deus em troca de alguma coisa, conforme foi aqueles homens que buscaram o Senhor em troca do pão, buscaram ali a Deus por causa do pão que descia do céu. Mas não, esses homens e essas mulheres do Antigo Testamento, quando viam os profetas, eles viam que a santidade estava na vida deles. Eles pensavam: não, eu vou fazer algo para poder abençoar esse homem. Porque abençoando esse homem, eu tenho a certeza que Deus ele vai continuar abençoando a minha vida. Nós entendemos nos dias de hoje que nós devemos de demonstrar, da mesma forma que esses homens demonstravam essa santidade, demonstrar que são homens do Senhor, mas não somente no exterior, porque, como eu disse, esses homens eles eram vistos no seu exterior. A forma de se vestir era diferente, a forma do cinto, da roupa era diferente, mas nós nos dias de hoje aprendemos que devemos de ser homens também e mulheres de Deus, demonstrar que somos servos do Senhor em todo o momento que nós vivemos. Não é somente mostrar a santidade, mostrar que sou servo de Deus aqui do lado de fora, somente mostrar que tenho a presença do Senhor aqui do lado de fora. Obrigado.
mostrar apenas para as pessoas que estão ao meu redor que eu sou servo do Senhor. Somente chegar aqui na igreja e falar, não, eu tenho minha Bíblia aqui debaixo do meu braço, tá bom. Eu cheguei aqui no horário mesmo, porque hoje eu não cheguei no horário. Mas eu chego aqui no horário, eu venho para a igreja, eu estou aqui todos os dias, terça, estou aqui na quinta, estou aqui no domingo. Isso me faz um servo do Senhor? Jamais. É você realmente demonstrar para você mesmo que você foi escolhido por Deus. Demonstrar para você mesmo que você tem um chamado do Senhor. Que você não é conforme as outras pessoas desse mundo. Porque Deus, ele tem algo de especial na vida daqueles que são escolhidos por Deus. Veja que Eliseu era um homem escolhido pelo Senhor. E ele era chamado de um santo homem de Deus para as pessoas que estavam ao redor. E nós, como que nós somos vistos pela sociedade? Como que nós somos vistos diante das pessoas que estão ao nosso redor? Como verdadeiros homens de Deus? Como servos do Senhor? Como servos que realmente buscam a Deus ou somente como dizem os evangélicos? São todos evangélicos, apenas isso. Nós devemos de realmente demonstrar não somente no nosso exterior, mas no nosso interior, que nós somos servos de Deus, que nós somos homens e mulheres de Deus, escolhidos para fazer essa obra maravilhosa. Veja que se você apenas mostra para os outros, você acaba enganando a você mesmo. Se você apenas veste uma roupa de servo de Deus por causa da doutrina da nossa igreja, mas fica com um pecado na mente, fica com alguma coisa na sua cabeça, de nada adianta. Você apenas engana a você mesmo. Se você chega na igreja, busca a Deus ali dentro das 2 horas aparentemente, mas sai, pega um cigarro, pega uma droga, pega uma bebida para você, de nada adianta. Você apenas engana a você mesmo. Então nós entendemos que esses homens, eles demonstravam que eram servos do Senhor em toda a sua essência, em toda a sua vida. É buscar a Deus em tempo, é buscar a Deus em fora de tempo, é demonstrar que sou servo do Senhor lá na escola onde eu estou, é demonstrar que sou servo do Senhor, é por onde eu passo na rua, é demonstrar que sou servo do Senhor em qualquer ambiente onde nós estamos, não é pela roupa que nós vestimos, mas é demonstrar que somos servos do Senhor, pela essência que Deus tem colocado dentro de nós. Quantas das vezes, eu tenho certeza que todos aqui devem ter esse testemunho, ou a maioria, quantas das vezes a gente não está passando no meio da rua e vem uma pessoa e pede para nós orarmos por ela, e pede para que nós venhamos trazer ali uma palavra até para ela, para confortar o coração dela, porque ela sabe que existe algo de especial na vida dessa pessoa, ele está na igreja, ele foi escolhido por Deus. Agora imagina uma pessoa buscar de você algo especial, buscar de você uma palavra, buscar de você ali alguma coisa para acalentar o coração dela, e você está com o seu coração totalmente pensando no pecado, com a sua vida totalmente voltada para as coisas desse mundo. Não adianta apenas, como eu disse, usar uma roupa, não adianta apenas andar com a Bíblia debaixo do braço, mas sim o servo do Senhor. Esses homens, esses profetas, eles demonstravam que era servo do Senhor em toda a sua essência. Nós vemos quando nós passamos em evangelismos, ou até mesmo sem Bíblia, a gente andando na rua, várias vezes, eu tenho certeza que muitos irmãos têm essa experiência. Várias pessoas sempre chegam e pedem a gente para fazer uma oração. Na quinta-feira mesmo, não foi que eu liguei, porque eu falei com o pastor Tyler. Eu estava chegando ali em casa, e eu fiquei um pouco ali na casa da minha sogra, estava indo normal para casa com o neném no colo, não tinha nada, não estava com Bíblia, não estava com nada. E eu correndo porque estava frio, bastante frio, né? Chegando em casa, e veio uma mulher correndo atrás de mim com um rapaz, pedindo, ô irmão. Aí eu estava querendo ir embora, eu estava com frio. Aí ela perguntou para mim, você é pastor? Aí eu falei, sim, sou. Você pode orar por mim? Eu falei, posso, claro. Aí eu estava quase que batendo o queixo, tá? Lá em cima é bem frio. E ali eu fui orar pelaquela mulher. Tinha ela e um outro rapaz. Eu não sabia qual que era a situação dela. Aí a Naninha foi na frente, ela já subiu e fiquei sozinho. Ficou eu, o Anthony ali, a mulher e o rapaz lá. E ali eu comecei a orar por aquela mulher e eu vi que tinha algo de diferente ali. Tinha um negócio ali que era maligno. E orando como eu falei pro pastor Tyler, eu com o neném no colo aqui, orando por ela, percebi que começou a ter uma manifestação ali demoníaca.
E ela começou ali, o demônio começou a se manifestar na vida dela, e eu com o neném no colo, falei, meu Deus, só deixa o neném quietinho pra ele não atrapalhar. E o neném ficou quietinho, graças a Deus. E eu orando com uma mão ali, com ela expulsando, e ela começou até a vomitar as coisas lá, que ela teve obra de macumba pra ela. E eu falei, meu Deus, tô aqui, é eu e Deus. É eu e Deus. Comecei a orar por ela, ela começou a baixar e vomitar e sair várias coisas ali da boca dela. E assim, eu glorifiquei a Deus pelo conhecimento e pelo ensinamento que a gente tem, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que eu conheço que se vissem uma coisa, não aqui da igreja, lógico, aqui a gente tem um ensinamento, mas muitas pessoas que eu conheço que se visse aquilo dali, iria sair, iria chamar outra pessoa, iria fazer alguma coisa diferente que não seria orar por ela, porque estava sozinho. Mas fiquei ali um tempo, fiquei uns 20 minutos ali orando, e ela não conseguia nem sequer olhar nos meus olhos, porque estava ali, o diabo estava cercando a vida daquela mulher, e pelo conhecimento que a gente tem, a gente percebeu ali que era uma legião, que não era um, e foi saindo, e mesmo assim continuava. E nós marcamos até um trabalho na casa dela no outro dia, mas o diabo já foi na frente lá e tirou ela de casa. Mas nós vamos continuar com esse propósito de ir na casa dela. Mas o interessante que eu vi nisso, não somente a experiência, mas sim a forma como que as pessoas olham pra gente. Como eu disse, você passa na rua, você não precisa de estar com uma Bíblia debaixo do seu braço. As pessoas já te reconhecem como servo de Deus, já te reconhecem como homem do Senhor. E muitas das vezes eles chegam já contando a sua vida inteira. Chega para você, ora por mim, irmão, ora, mas é por quê? Para que você precisa de oração? Quando você pergunta, a pessoa conta a sua vida inteira. Ela foi da mesma forma. Contou todos os problemas, começou a chorar e conta, eu estou passando por isso. Caramba, é como se fosse um psicólogo, né, nos dias de hoje, para poder ajudar as pessoas, mas não com tratamento medicinal, mas assim com um tratamento espiritual que a gente tem. E sem dúvida, quando a gente ora, as coisas acontecem. Sem dúvida, quando a gente ora, Deus ele trabalha e Deus ele faz a diferença. E o interessante nesse tópico é que fala que esses homens, eles compadeciam, esses homens eram chamados de homens do Senhor, eram vistos pelas sociedades como homens do Senhor. E nós, como servos do Senhor, temos a obrigação de ser vistos na nossa sociedade como os verdadeiros servos de Deus. Porque nós aprendemos, temos a certeza que muitas pessoas só têm aquela parte exterior, só demonstra aquilo que está por fora. Mas quando precisa de uma oração, quando precisa de um ensinamento, quando precisa de algo, nós percebemos que são pessoas ocas, que são pessoas vazias, que não têm o conhecimento e principalmente não têm a presença de Deus. Então esses homens, conforme Eliseu, conforme foi os grandes profetas, foram homens escolhidos pelo Senhor e eram chamados de servos de Deus. Outra coisa que nos chama a atenção aqui, esses homens eles estavam sempre próximos de Deus e eles tinham podemos dizer, uma harmonia com o Senhor. Quando eles oravam, nós vemos que logo já acontecia o milagre, logo acontecia ali o que eles estavam orando. Os irmãos querem ler comigo 1 Reis 18, livro de 1 Reis 18, também um verso conhecido, mas que tem consonância com aquilo que nós estamos falando. 1 Reis 18, verso 36. Vamos lá, 1 Reis 18, o verso 36, é um verso bem pregado e bem conhecido também. Diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque, Deus de Israel, que eu sou o servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto
e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus ossos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Verso bem conhecido aqui, quando nós vemos ali o profeta juntamente com os outros profetas de Baal. Elias agora deixa com que todos aqueles profetas fazem todos os seus holocaustos ali, se chicoteiam, se batem, fazem todo o seu culto ali, aparentemente pensando que era o culto certo. E eles ficam por horas ali buscando o Deus que eles acreditavam ser o Deus de verdade. Eles buscavam e faziam de tudo para que o Deus deles pudesse responder. É interessante que Elias ele pega e agora diz: fala um pouco mais alto. Talvez o seu Deus ele não está aí. Provavelmente está de férias. Provavelmente ele não está dormindo, não está conseguindo ouvir você. Então por que vocês não falam mais alto? Eu acredito que esses homens falavam mais alto depois disso. Tentaram gritando, falando, buscando o Deus, se chicoteando, que era uma forma de culto, uma forma de adoração a esses deuses. E as horas foram se passando e, claro, nada aconteceu com eles. E o interessante é que depois que passou tudo isso, Elias agora vai fazer o seu sacrifício a Deus. Vai fazer o seu holocausto. Ele limpa tudo aquilo que eles haviam feito. Coloca todas as suas 12 pedras ali. Coloca ali o animal, faz todo o procedimento de adoração ao Senhor. E ainda, para mostrar que Deus ele estaria trazendo algo de poderoso na vida deles. Imagina, olha a convicção que esse homem tinha. Como eu falei, era uma harmonia que ele tinha com Deus. Ele orava e acontecia. Além de tudo aquilo, ele só precisava de fazer um sacrifício. Ele iria fazer aquele sacrifício ali, Deus iria responder e pronto. Mas ele foi ousado. Ele foi um homem ousado pela palavra do Senhor. Ele ousou aquilo que Deus havia colocado na vida dele, que era o dom, o ministério que ele tinha. E agora nós reconhecemos que ele, além de fazer todo o sacrifício ritual, ele faz agora uma vala em volta ali do altar, uma vala funda, e pede para que joguem água. É um verso muito bem conhecido pela gente, mas é bem interessante. Cava aquilo dali, faz uma vala, joga água, e agora ele faz essa oração que nós lemos aqui. São poucos versos, veja que são, se não me engano, uns 4, 5 versos, por aí que ele fala. Vamos botar que são uns 5 versos. E nesses 5 versos, poucas palavras que ele diz, Deus ele já desce com o seu fogo. Deus ele desce com o fogo e queima todo o holocausto, que era o principal que ele deveria ter feito. Queima ali toda a lenha que existia, queima até as pedras que estavam ali. E além de tudo ainda pega toda aquela água e evapora toda aquela água. Ou seja, mostrando que o Deus que ele servia era o Deus de verdade, era o Deus de Israel. O que nós aprendemos com isso é mostrar que esses profetas, eles tinham essa harmonia com o Senhor. É você orar e o milagre acontecer. É você orar e o diabo sair da vida da pessoa. É você orar e a situação ela ser mudada na vida daqueles que você está orando. É você também acreditar na sua oração. Porque não é somente orar e falar: Deus abençoe esse homem em nome de Jesus, amém. Não. É você ter a crença, você ter o dom da fé. É você ter a certeza que você vai orar e isso vai acontecer. É isso que Elias tinha, que Eliseu ele tinha como profeta. Ele mostrava para o povo que a intimidade que ele tinha com o Senhor, que a harmonia que ele tinha com o Senhor, no mesmo momento que ele orava, as coisas iriam acontecer. Nós, como servos do Senhor, devemos ter essa certeza também no momento em que nós oramos. Porque a ideia principal era só levantar aquele altar, Deus iria responder com fogo e queimar e pronto. Mas não, ele ainda cava uma vala em volta do altar, porque ele queria mostrar que Deus era na vida dele. Por muitas das vezes nós devemos de mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que Deus ele é na nossa vida. Mostrar para eles que realmente Deus ele continua transformando, que Deus ele continua fazendo milagres, que Deus ele continua fazendo a mudança na vida de muitas pessoas. Muitos ainda não creem, muitos ainda não veem esses milagres,
Muitos dizem que isso ficou apenas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, apenas na Bíblia, mas não acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas que quando nós falamos que Deus ele ressuscitou uma criança dentro da igreja, eles não acreditam? Quantas pessoas que quando nós falamos que Deus ele curou pessoas que tinham enfermidades, eles não acreditam? Porque são como Tomé, só quando vê ali acontecendo mesmo, para poder mostrar que realmente é verdade. Então nós aprendemos que esses homens, eles tinham intimidade com o Senhor, eles tinham harmonia com Deus, e eles demonstravam para todos os que estavam ao redor que eles tinham essa harmonia com o Senhor. Nós, como servos do Senhor, aonde nós estivermos, devemos de demonstrar também que temos essa harmonia com o Senhor. E como que a gente consegue isso? É somente no jejum, é somente na oração, é somente orando pelas madrugadas, porque é assim que nós temos essa intimidade com o Senhor. Somente assim conseguimos falar. No momento em que nós oramos, a coisa acontece. No momento em que nós oramos, o milagre ele acontece. Somente dessa forma, porque Deus ele sabe que nós só vai nos abençoar no momento em que nós estivermos prostrados diante da presença dele. Não é chegar de qualquer maneira, não é chegar de qualquer forma e falar, eu sei que isso vai acontecer e pronto. Veja conforme foi com alguns dos homens no Novo Testamento, em Atos, quando foram orar ali pelo endemoniado. O endemoniado disse, você eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, os profetas eu sei quem é, Jesus eu sei quem é, mas e vocês, são quem? Quem são vocês? Vocês oram pela madrugada, vocês jejuam, vocês estão buscando realmente a Deus ou estão buscando aquilo que estão falando por este mundo? E aqueles homens, a palavra diz que eles assenhoraram-se, né? Saíram dali totalmente envergonhados, ali quase que sem roupas até, porque o inimigo ele envergonhou a cada um deles, mostrando que conhecia a vida deles, que não eram homens que buscavam realmente a Jesus, que não eram homens que realmente colocavam o seu propósito diante de Deus, mas sim apenas pela falácia, pelaquilo que eles conheciam de fora. Nós, como servos do Senhor, nós temos a certeza de que conhecemos Deus no profundo, no secreto, no íntimo. É quando nós colocamos os nossos joelhos no chão, é quando nós dobramos os nossos joelhos dentro de nossa casa e oramos a Ele verdadeiramente. É nesse momento que a palavra de Deus ela é revelada para nós. É nesse momento que Deus ele trabalha no nosso coração. É nesse momento que Ele nos fortalece. Quando nós falamos em línguas estranhas, é quando Ele nos fortalece, nos mostrando que lá na frente Ele vai nos abençoar naquilo que nós estamos buscando. Para conseguir esses feitos como Elias, para conseguir esses feitos como Eliseu, como os profetas do Antigo Testamento, é somente ter essa decisão dentro de cada um de nós. Buscar a Deus em tempo e em fora de tempo. Buscar sempre ao Senhor. Porque buscando a Ele nós conseguimos as coisas que nós estamos precisando nessa vida. Nesse primeiro tópico nós falamos sobre esses ministérios que existia no Antigo Testamento, que era o ministério profético. Assim como esses profetas do Antigo Testamento, eles eram um exemplo de fidelidade, um exemplo de amor, um exemplo de renúncia ao Senhor. É um exemplo que serve para nossas vidas também nos dias de hoje, que devemos de ser da mesma forma que esses homens, buscar a Deus em todo momento, estar na presença do Senhor em todos os momentos, sempre que possível, ler a palavra do Senhor, estar na presença de Deus, porque assim Deus ele vai nos abençoar. Que seja o exemplo dos profetas maiores, como nós falamos, ou dos profetas menores, mesmo as situações difíceis ou diferentes, nós sempre temos a certeza que Deus ele pode nos abençoar em todos os âmbitos da nossa vida. Amém? Nesse tópico, alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos lá então. Amém. O segundo tópico, o irmão pode ler, por favor?
reino foi adiado, dando assim a oportunidade para o aparecimento da igreja, o mistério oculto em Deus. Essa seria edificada por Jesus entre os homens, tendo como base o fundamento dos apóstolos, cuja pedra angular é Cristo. 3. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Durante seu ministério, Jesus várias vezes prometeu a vinda do Consolador. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim. Também, a promessa se cumpriu no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio para formar a igreja, o corpo de Cristo. Amém. O ministério profético nos evangelhos. Nós vemos aqui sobre João Batista. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Como é conhecimento, ele era primo, de Jesus, e ele pregava a respeito do reino de Deus. Falava a respeito do reino do Senhor, que era vindo. Era um homem que tinha uma pregação que era vista por muitos como uma pregação dura, como uma pregação mais ríspida, mas mesmo assim era um homem que convertia muitas pessoas para estarem na presença de Deus. A forma dele pregar era vista como pesada, como uma forma mais dura quando ele trazia. Muitas pessoas ali, eu acredito que até nem queriam ouvir por causa da forma que ele falava. Mas interessante que ele pregava ali do reino do Senhor. Pregava a respeito do reino, pois Jesus ainda não havia aparecido. E ele pregava algo que o povo, ele praticamente poderia até ficar com raiva, da forma que ele pregava. Mas Deus havia escolhido ele para ser um pregador, para preparar o caminho do Senhor. Ele foi chamado para preparar o caminho do Senhor. E a pregação de hoje que nós fazemos, ela é bem diferente. Quando nós estamos ensinando para pessoas que ainda não aceitaram a Cristo. Lógico que a pregação também ela muda, porque não pregamos mais a respeito do reino, mas sim a respeito da graça de Deus, que é diferente. E quando nós ensinamos, como nós trazemos uma mensagem para as pessoas no mundo, sempre é uma palavra com uma leveza, uma ponderação, um pouco mais ponderada ali da forma que nós falamos, para que a pessoa possa entender que Jesus Cristo morreu na cruz pela vida dela e ela tem que aceitar Jesus e se arrepender dos seus pecados. Mas a forma que ele pregava era diferente. E mesmo assim, nós trazendo essa mensagem dessa forma para as pessoas, muitos ainda acham que é uma forma dura. Imagina se ouvisse João Batista pregando, imagina se ouvisse como que ele falava com aqueles que estavam indo para o batismo. Ele estava indo para ser batizado por João e ele trazia a mensagem dele. Como Paulo diz, ele fala que primeiro o servo de Deus ele tem que ter ali o leite materno para depois comer o alimento sólido. Nós vemos que quando aceitamos a Cristo é aquela palavra mais branda, é aquela palavra mais tranquila, como eu disse, com ponderação. Deus ele vai te abençoar, se conserte na presença de Deus, se arrependa dos seus pecados, tal. Glória a Deus. É dessa forma. Mas quando você realmente é servo do Senhor e entende ali um pouco mais, já vem as correções, já vem os cultos de terça-feira que tinha antigamente, trazendo ali, batendo em cima do pecado, confrontando aquilo que você estava vivendo no mundo. Porque já tem uma estrutura um pouco melhor para poder ouvir essas palavras. Já tinha uma estrutura melhor para poder entender que Deus ele também bate, que Deus também exorta, que Deus também na Bíblia ele mata, até os dias de hoje, se for o caso, também ele mata, que Deus ele é amor, mas também é fogo consumidor. Isso João Batista já pregava no início, ele já começava falando sobre isso. E a pregação dele, os irmãos quiserem ler comigo, em Lucas 3, no verso 7, nós vemos da forma que ele pregava. Lucas capítulo 3, no verso 7. Diz assim: dizia pois João à multidão que saía para ser batizada por ele. Veja que o pessoal estava indo para ser batizado e ele falava dessa forma com eles.
Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começareis a dizer, vós mesmos, temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e é lançada no fogo. O interessante dessa palavra aqui é o que ele fala no verso 10. E a multidão interrogava dizendo, o que nós faremos, pois? Ele respondendo disse. Aí aqui ele começa a trazer um outro ensinamento bem maior. Vamos deixar só dessa parte. A multidão, ela entendia que ela estava no pecado. Ela entendia aquela mensagem, mesmo sendo uma mensagem dura, eles compreendiam. Eles falavam, olha, realmente, é raça de víbora, eu estou fazendo errado, eu tô no pecado, eu preciso de me converter ao Senhor, eu preciso de me entregar ao Senhor. Hoje, a palavra ela sendo mais branda, ela sendo mais tranquila, muitas pessoas não aceitam, mas nessa época, o pessoal estava indo para ser batizado, ele falava, raça de víboras, quem te ensinou a fugir da ira de Deus? Você tem que tem que produzir frutos bons para a obra do Senhor. Eles já estavam com o seu pensamento para aceitar ali a Deus, e mesmo assim, eles ouviam essa palavra. Isso é interessante, porque a palavra ela faz a diferença, ela entra ali até a divisão da alma e do espírito como uma espada de dois gumes, e ela muda, ela faz com que a pessoa compreenda realmente que ela está no pecado, que ela está errada. Por isso, quando a palavra de João ela vinha, ela combatia por completo ali o pecado que aquele povo estava vivendo. E eles já pensavam, o que eu vou fazer? Eles mesmos disseram aqui no verso 10, né? E a multidão interrogava dizendo, o que nós faremos, pois? O que nós podemos fazer para poder transformar essa situação? O que a gente pode fazer para mudar essa situação que eu estou vivendo errada? Veja que é muito interessante porque hoje as pessoas mastigando, tendo a palavra mais mastigada, falando mais com mais detalhes, com mais ênfase, explicando os mínimos detalhes, mesmo assim as pessoas acabam não querendo se converter. Mesmo assim, o diabo ele consegue cegar o entendimento das pessoas ao ponto delas não compreenderem realmente que precisam de Cristo, que precisam de Jesus. Esse povo ele aceitava Jesus, ele aceitava a Deus ainda, vamos dizer assim. Ele aceitava estar na presença de Deus, ouvindo que eles eram víboras, ouvindo que eles estavam errados, ouvindo que eles estavam no pecado. E muito nos dias de hoje, mesmo com a palavra mastigada, o inimigo consegue colocar no seu coração esse desejo de não estar na presença de Deus. Mas é interessante que nos faz, que o Paulo ele ensina isso para nós nos dias de hoje, que devemos trazer essa mensagem. Mesmo assim, devemos trazer essa mensagem com uma palavra mais branda, com uma palavra mais tranquila, para que possa entrar nesse coração dessas pessoas e que elas possam compreender que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que somente Ele tem todo o poder de nos retirar do pecado e nos levar para o céu. Palavra conhecida, palavra muito pregada, muito ensinada. Nós vamos ver João 3,16 fala muito sobre isso, mas nós vemos que dentro nos evangelhos, o ministério que existiu foi o ministério de João Batista ainda, no Antigo Testamento, porque ele pregava a vinda do reino de Deus. Ele pregava a vinda do reino do Senhor, que Deus iria enviar o seu Filho, iria enviar alguém, ainda não sabia, né? Iria enviar ali um profeta, iria enviar um homem para que pudesse resgatar a Israel das garras ali de Roma, para que pudesse tirar ali aquela servidão que eles tinham. Por isso que eles imaginavam Jesus de uma forma totalmente diferente que ele veio. E Jesus também, quando ele veio, ele também pregava a respeito do reino de Deus. Alguns exemplos, quando ele fala a oração ali do Pai Nosso, que venha ao teu reino. Quando ele fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas vos serão acrescentadas. Então ele pregava também de Jesus, ele pregava também a respeito do reino. Mas o povo, devido ter o seu coração endurecido, devido ter o seu coração endurecido para a palavra do Senhor, não esperava que Jesus Cristo viria dessa maneira. Eles esperavam um rei para governar eles. Por isso que foi colocado lá, né, que ele dizia ser o rei dos judeus, colocado em cima da cruz dele, rei dos judeus.
porque eles esperavam um rei com poder, com majestade, com glória, como é pregado muitas das vezes. Eles esperavam aquele rei que viesse ali num cavalo branco, mostrando toda a sua armadura reluzente e transformando a vida de cada um deles, e tirando eles ali da servidão que eles tinham do povo romano. Mas Jesus não veio dessa forma. Jesus veio na simplicidade. Jesus veio ali como aparentemente um filho de um carpinteiro. Jesus veio ali numa profissão ali que não era muito, que não tinha um bem financeiro muito grande. Jesus veio nessa humildade, e muitos daqueles não conseguiram compreender que ele era o Filho de Deus, que ele era o profeta que tanto eles esperavam. Além de profeta, ele é o sumo sacerdote, ele era realmente aquele que poderia mudar a vida deles. Por muitas das vezes, hoje também as pessoas esperam que Jesus, em uma oração, em um aceitar a Jesus, Deus muda a vida deles por completo, de uma vez para o outro, de hoje para amanhã. Muitos esperam que quando nós oramos por eles, hoje a pessoa está desempregada, a pessoa não tem nada, não tem nem uma casa, e que amanhã a pessoa já tem uma casa, já tem muito dinheiro, já tem muita bonança, já tem muita finança. Muitos nesse mundo, eles olham apenas para esse lado financeiro e creem que quando você orar, no outro dia tudo vai acontecer na vida deles. Não, eu vou orar hoje e acabou. A minha oração ela vai ter um poder que amanhã na sua casa vai aparecer vários bilhões de reais. Então muitos esperam desse Jesus dessa forma. Muitos esperam que esse Jesus faça isso na vida deles. E com o passar dos dias entendem que realmente o mais importante é buscar a presença e a essência de Deus. E buscar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode oferecer. É totalmente ao contrário da busca que vemos bastante nos nossos dias. As pessoas buscando apenas por aquilo que Deus pode proporcionar para elas. Ah não, se eu buscar o Senhor, meu carro que é velho, Deus vai me dar um carro melhor. Se eu buscar o Senhor, a condição que eu estou aqui vai ficar um pouquinho melhor. Ah, meu emprego, eu sou ali apenas não estou fazendo ali pouca coisa, mas eu sei que se eu buscar a Deus, eu vou ser um gerente. Eu vou ser até, se bobear, até pensam alto, né? Eu vou ser até o dono da empresa, se eu buscar o Senhor. Infelizmente, as pessoas só levam para o lado financeiro, para o lado material, e acabam se esquecendo que nós devemos de buscar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez naquela cruz por cada um de nós, que foi se entregar naquela cruz pelos pecados, pegar os pecados da humanidade inteira em suas costas e passar por tudo aquilo para que nós pudéssemos ter hoje o direito da vida eterna, o direito da salvação. Porque foi nesse momento que se iniciou, como diz aqui o comentarista, nesse período vemos a preparação para o surgimento da igreja. Foi nesse momento que a igreja do Senhor, ela começou, através do fundamento dos apóstolos, através do fundamento da palavra de Deus. Está cheio, mano. Então, nesse momento, nós vemos que mesmo Cristo pregando a respeito do Evangelho, a respeito do reino, João Batista pregando a respeito do reino, nós vemos que o povo ele não se converteu, o povo ele não compreendeu que ele era realmente o rei deles, e acaba prendendo a Jesus e acaba colocando Jesus naquela cruz. Mas com isso abriu o leque, né, da salvação, e não seria mais agora somente o povo judeu que teria esse direito de estar na vida eterna. Mas após a morte e a ressurreição de Jesus, nós vemos que agora qualquer um que crer nesse Jesus, qualquer pessoa que acreditar nesse Cristo, que colocar no seu coração que realmente é um pecador e que Deus ele pode transformar a sua vida, aceitar esse Jesus, a partir do momento em que essas pessoas aceitam esse Jesus, a sua vida ela é transformada. Com isso abriu o período da graça, fechando assim agora a era que era da lei, que antes era a lei de Moisés, que você tinha que seguir toda aquela lei de Moisés. Como diz a palavra, se tropeçar em uma lei, você tropeça na lei toda. Porém, lembrando que ninguém daqueles homens conseguiam cumprir a lei por inteiro, por completo, porque tinha várias coisas, em algum momento ele iria pecar. Jesus agora, no Novo Testamento, ele enxuga essas leis e coloca apenas duas: amar ao Senhor teu Deus como o seu único Salvador, único suficiente Salvador, e amar o seu próximo como a ti mesmo.
Porque no momento que você faz esses 2 mandamentos, você cumpre toda aquela lei que existia no Antigo Testamento. Toda aquela lei que foi pregada há tanto tempo. Deixar, esquecer, não é esquecer o Antigo Testamento, mas sim é você ter esses 2 mandamentos que vai englobar por completo todas as leis que tinham no Antigo. Então, abrindo esse leque da salvação, agora se inicia a Igreja do Senhor. Nós vemos que Cristo ele pregava dessa forma. No final ainda vemos aqui sobre o Espírito Santo, nesse ministérios proféticos dos Evangelhos. Nós vemos que o Espírito Santo ele veio somente por conta de Jesus Cristo. Após Jesus Cristo ser assunto aos céus, ele disse que do alto receberiam o poder do Espírito. E esses homens aguardaram ali alguns dias orando, buscando, clamando ao Senhor. E Deus agora envia esse Espírito Santo para ficar na terra. O Espírito Santo é visto como consolador, é visto como aquele que faz com que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Ele é o agente capacitador das nossas vidas e é o que está conosco nos dias de hoje. Muitos pregam, Jesus está aqui. Muitos pregam, Deus ele está aqui do meu lado. É até uma heresia, uma loucura, eles falam essas coisas. Mas Jesus está passeando, que eu estou vendo ele aqui do lado. Não é dessa forma. O Espírito Santo que ele está conosco. É Ele que tem nos capacitado a estar na presença de Deus. É Ele que nos faz orar ao Senhor. É Ele que nos impulsiona na vida do servo do Senhor a buscar mais a presença de Deus quando Ele está na vida do servo do Senhor. Porque muitas pessoas ainda mesmo assim não têm o Espírito Santo em sua vida, mas sim tem um espírito maligno, tem algo do inimigo e não busca realmente, não deixa com que o Espírito Santo entre e faça morada. Então nesse ministério profético, nós aprendemos aqui a respeito de João Batista, de Cristo e do Espírito Santo em nossas vidas. E o mais importante que nós entendemos, apenas lembrando de tudo aquilo que nós aprendemos, não é nada assim novo, é tudo aquilo que nós já conhecemos, mas lembrando o mais importante é que esse Espírito Santo ele continua ajudando e continua influenciando nas nossas vidas nos dias de hoje. Se você veio aqui nessa manhã, se você vai vir à noite, se você buscou a Deus durante essa semana, se você conseguiu orar pela madrugada, conseguiu jejuar, conseguiu ler a Bíblia, porque esse agente capacitador, ele tem, como o próprio nome diz, te capacitado, te ajudado, te influenciado a buscar a presença de Deus. Possamos continuar firmes nessa presença do Senhor. Amém? Vamos lá para o terceiro tópico, para a gente concluir. O irmão pode ler, por favor? Depois operadores de milagres,
porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Está ele dizendo que a revelação era parcial até o momento, somente do Antigo Testamento, e que Deus, para a igreja, usava o método profético pela interpretação da palavra do Antigo Testamento. Em parte usava excepcionalmente a profecia no sentido de revelação de algo a ser conhecido. Se o versículo 10 diz: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Alguns interpretam o que é perfeito como a conclusão do plano da Bíblia, alegando que quando chegasse a revelação completa das Escrituras, alguns dons não seriam mais necessários, mas há outros que entendem que o perfeito, o estado eterno, quando na glória viermos a Deus face a face, vimos a Deus face a face, e estivermos pleno conhecimento dos novos céus e da nova terra eterna. O versículo 12 parece mostrar que Paulo está falando da segunda vinda de Cristo. Seja qual for a interpretação, o apóstolo nos ensina que mais extraordinário que seja o dom, ele será um conhecimento parcial do que ainda trará no futuro escatológico. 3 Coríntios 14, 9. Novamente, Paulo trata do assunto, considerando o êxito do seu dízimo da igreja, do dom de línguas. Não condenou a prática desse dom, mas demonstrou não ser importante. Diz ele que preferia falar 5 palavras para a edificação do que 1000 sem qualquer edificação. 4 Efésios 4. Sobre os dons concedidos por Deus à igreja, temos o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Já vimos que apóstolo só houve na fundação da igreja do século I. Profetas são aqueles que têm a incumbência de falar de Deus no coração do homem, declarando o que o Senhor tem a dizer, e para isso usando a palavra do poder. Amém. O dom da profecia no seio da igreja. Vamos lá. Aqui o apóstolo Paulo ele vem trazendo alguns ensinamentos para a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha praticamente todos os dons espirituais. Mas só abrindo parênteses aqui, é interessante que o comentarista ele tira essa ênfase do dom espiritual. É como se menosprezasse aquilo que Deus ele dá a respeito do dom. Ele não demonstra que realmente Deus ele dá esse dom para nós, o dom de profecia ou os outros dons ministeriais. O comentarista ele leva para esse lado, mas nós entendemos que não é dessa maneira. Deus ele continua operando com os seus dons, tanto os dons espirituais quanto os dons ministeriais que nós temos. Mas vamos lá, Paulo ele agora traz um ensinamento para a igreja de Corinto, porque era uma igreja que tinha todos os dons, porém não tinha um ensinamento apurado a respeito da palavra. Ele começa a escrever essa carta doutrinando aquela igreja, para que eles pudessem agora entender conforme usar os seus dons, porque vemos que tinha muitos profetas, tinha muitos operadores de milagres, tinha muitas pessoas usadas por Deus, porém não sabiam fazer isso na ordem de culto, não sabiam adorar a Deus com aquilo que eles tinham. Quando começava uma profecia, outro profetizava junto, um estava operando milagre, o outro estava pregando, um estava pregando, o outro estava querendo expulsar um demônio de alguém. Então não tinha essa ordem. Lá que nós vamos ver Paulo ensinando a respeito da ordem do culto, a ordem de como cultuar ao Senhor. Se um está profetizando, que os outros se calem, todos ouçam aquela profecia, para poder julgar ela depois, para ver se é de Deus ou não. Se um está pregando, que os outros também parem para poder escutar aquela pregação. Se é um momento de um louvor, que a pessoa venha louvar ao Senhor somente o louvor mesmo. Se isso aquela igreja não tinha. E isso aquela igreja realmente não tinha. Eles não tinham esse conhecimento a respeito da palavra de Deus.
E como eu disse, esse comentarista ele acaba trazendo e mostrando que o povo não tem esse dom espiritual nos dias de hoje. Mas nós vemos que não é dessa forma. Nós vemos aqui que as igrejas nos dias de hoje também tem bastante, são os falsos obreiros, os falsos profetas, que nós aprendemos na lição anterior. Acho que todas as lições tinham e falavam um pouco dos falsos profetas. Mas hoje, infelizmente, existe muito disso. Pessoas que se auto-intitulam profetas, dizem que são servos de Deus, dizem que são realmente pessoas que estão voltadas para a obra do Senhor e que começam a receber ali até valores por causa de uma profecia que eles falam. Então, infelizmente, são homens que acabam enganando demais a sociedade, enganando muitas pessoas, mostrando assim serem usados pelo inimigo e jamais por Deus. E nós vemos que esses homens nos dias de hoje, por muitas vezes a gente vê o profeta menor, como diz, né? O profeta fulano de tal vai estar ali na igreja de tal pessoa. A igreja ela enche, a igreja fica lotada ali para ouvir aquela profecia em específico, sabendo que Deus ele fala no momento que ele quer, na hora que ele quer. Não é porque fulano é profeta que Deus ele tem que usar ela no momento que ela quer, mas sim Deus ele usa no momento em que ele quer, na hora que ele quer. E, infelizmente nos dias de hoje muitas igrejas fazem isso. Se o profeta fulano de tal está aqui na igreja, Deus ele vai descer aqui na igreja. Se o profeta veio aqui na igreja porque algo diferente vai acontecer aqui, mas não é dessa forma. O importante para a nossa vida não tem que ser a presença de pessoas, mas sim tem que ser a presença de Deus. O importante para o servo de Deus não é olhar a quantidade de pessoas que está, mas sim é se Deus ele está dentro da casa, se ele está agindo no meio deles. E o mais importante desse último tópico, mesmo que aparentemente ele menospreza o dom espiritual aqui da profecia, mas nós compreendemos que essa profecia, o dom da profecia, ele pode ser dado a todos aqueles que buscam a presença de Deus, a toda a igreja. O irmão é novo convertido, passou um mês, ele quer buscar o dom espiritual, Deus ele pode dar esse dom. O irmão tem 30 anos na igreja, não tem o dom ainda, mas quer buscar Deus, ele pode dar esse dom. O dom ele é gratuito de Deus, ele dá sem se arrepender. Então nós aprendemos que realmente o dom da profecia no seio da igreja, ele existe sim, e ele continua sendo usado nos dias de hoje. Um exemplo, como eu falei no início da lição, se nós pararmos para pensar o tanto de profeta que tem dentro da igreja, tanto de pessoas que são usadas por Deus dentro da igreja, são homens e mulheres que foram escolhidos e que Deus tem esse dom na vida delas. Que nós possamos, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós através dessa lição. Eu tenho a certeza que a maioria lembrou algumas coisas, mas tem muitos ainda que são novos convertidos que aprenderam. Mas o importante dessa lição é aprender que Deus ele continua dando esse dom. Deus ele continua oferecendo para cada um de nós, não somente o dom da profecia, mas todos os demais dons também ministeriais e dons espirituais. Para que tenha isso, é somente buscar ao nome do Senhor. Aprendemos os profetas menores, conforme eles foram usados. Os profetas maiores também foram usados. Da mesma forma que esses homens foram usados, a igreja nos dias de hoje, ela também pode ser usada por Deus. Para isso é somente buscar a presença dele, que ele pode fazer um milagre e pode te abençoar, pode te dar esse dom que você tanto precisa e que você busca na presença dele, né? Amém, pastor? Saúde da igreja com a paz do Senhor. Eu já tinha mandado meu bilhetinho aqui, informando para o professor que eu não iria manifestar, porque a lição realmente estava e foi bem conduzida, né? Mas no finalzinho aqui, eu vi que o comentarista comete um erro grotesco, e aí não pode deixar que isso perdure, né? Então veja bem,
A manifestação do comentarista acerca da lição do Antigo Testamento é perfeita. E não temos nada a corrigir, o professor pontuou muito bem. Mas, quando chega no terceiro tópico, o dom de profecia no seio da igreja, é aqui que vai a nossa correção. Porque, veja bem, o apóstolo Paulo, ele fala acerca dos 9 dons do Espírito Santo. E não se tratou aqui dos 9 dons, mas também está escrito o dom da sabedoria, a palavra da ciência. Para quem já estudou sobre os dons espirituais, sabe que palavra da sabedoria e palavra da ciência está ligado com o ensinamento da palavra de Deus, a pregação e o ensinamento da palavra de Deus. Só que o comentarista, nesse terceiro tópico, ele deixa bem claro que o profeta de hoje é aquele que prega a palavra de Deus. Calma aí. Ele disse que o profeta hoje, ele profetiza aquilo que o Senhor já falou na palavra. Então, qualquer pessoa que estiver pregando no momento a palavra de Deus é um profeta de Deus. Claro e evidente que nós não temos nada contra isso, que é a grande verdade. Agora, desconhecer o dom de profecia que está contido nos 9 dons do Espírito Santo que Paulo fala, dá a entender que o comentarista é um batista, que ele não tem essa experiência. E antes de nós falarmos um pouquinho mais, vamos ler aqui apenas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, do verso 8 até o 11, eu vou mostrar para os irmãos a existência do dom de profecia que o apóstolo São Paulo nos ensina, que é o dom de profecia que nós temos no século 21, no seio da igreja de Jesus Cristo. Então, Atos 21, do verso 8 até o 11, está escrito assim: e no dia seguinte, partimos dali Paulo e nós que com ele estavam, e chegamos a Cesareia, e entramos em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, e demonstrando-nos ali por muitos dias. E demoramos-nos ali por muitos dias. Chegou da Judéia um profeta de nome Ágapo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mão, e disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. Pronto, olha aqui, o profeta Ágapo profetizando coisas que iriam acontecer no futuro, e não o que estava escrito na palavra do Senhor. Porque Ágapo não pegou nenhuma profecia que estava escrito acerca do Paulo para poder profetizar para Paulo. Ele simplesmente pega o cinto de Paulo e: Paulo, abaixa aqui. Aí prende a ponta aqui e amarra aqui e diz: assim diz o Espírito Santo, que ligarão ao homem de quem é esta cinta e o entregarão aos judeus. Olha só, isso foi uma profecia pelo dom profético. Agora, quando esse comentarista, nesse último verso, nesse último tópico, ele insiste em dizer que o profeta é aquele que prega a palavra do Senhor. Ele está demonstrando o desconhecimento da profecia por dom. Este que prega a palavra de Deus, este profeta que fala pela palavra de Deus, é alguém que tem o dom da sabedoria e da ciência, e não o dom da profecia. São coisas completamente distintas. Por isso eu pedi para se manifestar, porque eu percebo que o comentarista cometeu um grave erro aqui. Quer ver? Profeta significa aquele que fala movido por alguém, claro, por Deus. Não quer dizer que somente fala assunto escatológico, mas também do presente. Enquanto na velha dispensação não discutimos isso. O profeta dizia: assim diz o Senhor. Beleza, tudo certinho. Aí depois ele diz:
Hoje o profeta tem em mãos o que o Senhor quer dizer. Ele diz que o profeta hoje tem a palavra de Deus, que Deus quer falar para o povo. A bendita palavra de Deus, ele é bem claro. Hoje o profeta tem em mãos o que o Senhor quer dizer. A bendita palavra de Deus. Quando o pregador, que é o profeta de Deus, usa a palavra para entregar a mensagem, é o Senhor que está falando por meio deles. Nós sabemos que todas as vezes que alguém está pregando a palavra de Deus, é Deus que está falando através dele. E isso não é dom de profecia. É o uso da palavra da ciência ou da palavra da sabedoria. Usa a palavra para entregar a mensagem e o Senhor que está falando por meio dele. O profeta de hoje não é vaticinador do futuro. Ele está dizendo que o profeta hoje não é alguém que vai falar do futuro. Mas calma aí, Ágapo falou do futuro. Ele disse que Paulo seria preso. Então, quando Ágapo, usado pelo Espírito Santo, fala isso, está vaticinando ou profetizando para o futuro. Mas alguém que não são do Espírito Santo fala o que já foi revelado. Então ele está afirmando aqui que o profeta de hoje é aquele que prega o que já está dentro da Bíblia. E calma aí, não é apenas isso aí. Esse aí é profeta, sim, porque nós não fala profeta, né? Os irmãos foram usados por Deus, mas foi usado em cima do dom da palavra da ciência ou a palavra da sabedoria. Porque o profeta por dons, dos quais está elencado os 9 dons do Espírito Santo, é o tipo de Ágapo, as filhas de Filipe. É o que ocorre hoje no nosso meio. Os nossos profetas são profetas usados pelo dom de profecia e não pela palavra da ciência ou pela palavra de sabedoria. A gente tem que separar. No momento que um dos nossos profetas estão profetizando, eles não estão profetizando pelo que está escrito na palavra do Senhor. Eles estão profetizando as correções que são necessárias dentro da igreja do século XXI para que a igreja seja unificada. Tanto é que a Bíblia fala muito sobre este dom de profecia. O que profetiza, a Bíblia diz qual a utilização. A Bíblia diz o seguinte, que tem 2 ou 3 profetas na igreja, fala um após o outro. A Bíblia está falando do dom de profecia, não está falando da manifestação da palavra da ciência ou a palavra da sabedoria. Então, neste tópico, terceiro tópico aqui, nós viemos repudiar o erro cometido pelo comentarista, demonstrando que não tem conhecimento do dom de profecia. Ele misturou o ensinamento da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, com a profecia por dom. Apenas isso, meu professor. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Graças a Deus nós temos um pastor dessa forma. Quando eu li aqui, como os irmãos perceberam, eu não usei muito, praticamente nada que ele trouxe aqui nesse terceiro tópico, porque realmente todo versículo que fala de profecia, somente de profecia. E Paulo falou que os irmãos profetizaram. Ele já pega o versículo e joga aqui dentro. Somente um verso que traz de profecia aleatório. Então, o terceiro tópico todo, ele traz versos aleatórios que falam sobre profecia. Por isso que realmente eu não trouxe, não me baseei. É difícil se basear quando o comentarista faz assim. Tirando esse aqui também, no verso 10, foi o que eu tinha lido, que ele meio que menospreza, né, o dom do Espírito, dizendo que esse dom, provavelmente alguns pensam que não seriam mais necessários. Ele mesmo coloca aqui no verso, na parte C desse terceiro, do segundo subtópico. Então, quando eu li isso aqui, eu falei, realmente ele não vai muito para o lado pentecostal, não crê muito nos dons do Espírito, por isso que eu disse que ele menospreza aqui os dons. Vamos lá para a conclusão. Diz assim, que nossas igrejas estejam repletas de homens de Deus, cheios do Espírito Santo, para que por meio deles verdadeiros profetas no comunicar da palavra, sejam elas fortalecidas mais e mais. Como acabamos de ouvir, né? Não somente da palavra, mas sim trazendo a própria profecia do Senhor, não a própria palavra, porque a palavra nós já temos outras pessoas que têm esse dom,
que é o dom da palavra, o dom do conhecimento, o dom que tem Deus nos dado, né, do conhecimento da palavra do Senhor. É diferente do dom profético. Amém? Que Deus possa estar abençoando poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Creio que foram lições abençoadas e aprendemos mais da palavra de Deus. E daqui para frente estaremos dando outra lição, mas Deus continuará abençoando a vida de cada um de nós. Vamos para o fechamento. Lição 17, última lição. Título da lição: o dom da profecia. Versículo-chave: outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. Amém? Vamos pro louvor. Encerrando assim o ciclo dos profetas menores, e a partir da semana que vem nós teremos um outro tipo de estudo. Somos gratos a Deus porque, conforme a gente sempre fala, nós temos tido o melhor dos ensinamentos, pode ter certeza, e a gente fica atento, né? Porque sabemos que os escritores são homens também, que podem até dar uma interpretação fora das escrituras sagradas. E nesse quesito a gente corrige para que o nosso povo, possa fazer o melhor da palavra de Deus. Nós vamos ouvir então, que já está pronto aqui, a pastora Marilza, e depois finalizaremos o nosso estudo. Na classe dos cordeirinhos hoje são 7 matriculados, 3 ausentes, 4 presentes, não temos visitantes. Não temos ausentes. 3 da manhã, 7 matriculados, 5 presentes, 2 ausentes, não temos visitante. Total de assistência 5, não temos. Classe adolescente, são 6 matriculados, 3 ausentes, 3 presentes, não temos visitante, 5,40 de oferta. Classe dos adultos, 37 matriculados, 21 presentes, 16 ausentes, não temos visitante, e depois 5 e 10 de oferta. Irmãos, as revistas, nós encerramos a lição nessa manhã, dessa revista dos profetas menores, e na domingo nós já iniciamos com uma revista nova. Elas já estão aqui, daqui a pouco eu vou entregar a vocês. Do mestre, a revista é R$15, aumentou até demais, que era antes pouco 15, né? R$4 de aumento. É a guerra noturna. E dos alunos aumentou só R$1. Os alunos é R$10, o mestre 15, alunos 10, vocês podem pagar até o dia 5, dia 6 do mês seguinte, tá bom? A limpeza do tempo, pastor Pai, Adrielto e os adolescentes vão ajudar a limpar o tempo. Irmã Tereza, Brunella e Edline também. Café da manhã do ciclo de oração, a parte comestível.
Irmã Tereza, Edilaine, Diácono Facultade, vai fazer a parte do time. Irmã Regina, o presbítero David, vai fazer café e eu vou fazer isso. Acho que foi. Acho que foi tudo. Falou tudo, olha? Sim. Tem mais nada para falar, não? Não tem mais nada. Quem? Não tem relatório também, não? Já falou relatório? Eu nem ouvi, foi tão rápido. Vamos ver se é essa. Ele já disse que hoje vai ter evangelismo, tá? E às 19 horas estaremos reunidos para adorar o nome do Senhor. Deus Pai, agradecemos
explicarmos nossos caminhos, ó Deus, e vivermos diante das tuas orientações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia agradável diante de ti, e se assim nos permitir, estaremos aqui logo mais à noite para adorarmos o teu santo nome e agradecermos a ti mais uma vez. Hoje oramos agradecendo-te por tudo em nome de Jesus. Então, bom Deus, a graça